Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Helena Sanches e vocês estão no meu canal de Costura Criativa. E hoje eu vou ensinar para vocês não somente uma peça, mas duas, que são esses estojos super fofinhos, trabalhados com matelacê. Este outro também. Quem tiver dificuldades em trabalhar com matelacê, aproveitando, tem aqui embaixo o link do meu grupo lá no Facebook. Vai lá no grupo, onde eu posto todas as aulas, dúvidas, dicas, sugestões. É super legal, você tem de participar, ok? E também, quem ainda não se inscreveu, se inscreva já no meu canal aqui no YouTube, ativa o sininho e também partilha para acompanhar todas as minhas aulas, ok? Sejam muito bem-vindos e vamos à aula. Então, gente, eu tenho aqui separado o material para fazer os dois estojos, tá? O estojinho simples, que eu mostrei para vocês, e o outro estojinho. Aqui eu fiz uma brincadeira com esse tecido. Olha que fofo, gente. Super fofinho, não é? Parece uma casinha de abelha, mas não é. É um tecido de bolinhas, olha. Tá? O que eu fiz? Esse daqui vai ser o meu estojinho simples. Mais de simples, ele também não tem nada. Por quê? Eu fiz uma telacê nele, gente. Olha que fofo. Como é que eu fiz esse matelacê? Esse matelacê eu nem risquei ele, gente. Eu simplesmente fui seguindo a linha das bolinhas e fiz essa brincadeira no tecido. Então, de um tecido simples, eu fiz aqui uma brincadeira. Parece aquele jogo, aquele game do Come Come. Quem é mais antigo sabe o que eu tô falando. Bom, e aqui eu utilizei uma manta, aliás, eu utilizei uma espuma acoplada, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui, gente, mas isso aqui é uma espuma acoplada, tá? Então, ela nada mais é do que uma espuma que tem uma camada de tecido. Tem espumas que não tem a camada de tecido e você tem que utilizar forro ou fazer uma telacê com forrinho ou aplicar o forro, tá? Nesse caso, como ele já vem com esse tecidinho aqui, é tipo uma mantinha meio acetinada, então eu utilizo ele, já fica sendo meu forro. Então eu vou ficar com o meu matelacê desse lado e desse lado também. E para assim dar nas vistas, eu utilizei a mesma linha, que eu tô utilizando a linha preta. Porque senão ia ficar desaparecido o matelacê se eu utilizasse na cor cremezinha, que é o tom desse tecidinho, tá? Então, ficou assim. Esse daqui vai ser o estojinho liso que eu mostrei pra vocês. Aqui eu tenho outro material que eu vou utilizar pra fazer o outro estojo, tá? Nesse daqui eu também fiz uma telacê, mas eu brinquei mais ainda. Olha, eu fiz uma telacê todo enquadradinho. Então, eu segui a linha toda das bolinhas, depois virei do outro lado e segui na mesma. Quem não sabe fazer matelacê, esse tipo de matelacê aqui, olha como dá parece que é outro tecido, não parece que é o mesmo tecido, né, gente? Olha, nem parece que é o mesmo tecido. E outra coisa, se vocês fizerem com aquelas tecidos com bolinhas grandes, ou tecido que tenha qualquer outro tipo de desenho, assim, tudo alinhado. Eu tenho, por exemplo, um tecido aqui de umas estrelas super fofinhas em cinza e a estrela em branco. Só que elas são todas alinhadas, também dá pra brincar com aquilo, tá? Com relação ao matelacê, gente, quem não sabe fazer esse tipo de matelacê, lá no meu grupo tem o link aqui embaixo. Tem uma aula só de matelacê. Essa aula não tá liberada aqui no curso, no YouTube, tá, gente? Essa aula só tá lá no meu grupo. Então, tem o link aqui embaixo, você vai lá no grupo, entra no grupo e tem a aula lá pra fazer matelacê. Na aula de fazer matelacê, eu ensino vocês, e vocês têm a capacidade de tanto fazer matelacê assim, como já fazer ele todo trabalhado, tá? E fica a dica, esses tipos de tecido assim, que tem essas formas, vocês podem brincar um pouquinho mais com elas, tá? Então, esse daqui vai ser o estojinho que eu vou começar a fazer agora. Pra ele eu tenho o meu tecido já com a manta, tá? Essa é uma manta R1 fininha,
já com cola, então eu colei ela, estruturei, fiz uma telacê. E quando você trabalha com uma telacê e faz um trabalho a mais no tecido, duas coisas, você já tá deixando ele com uma estrutura melhor, ele fica mais encorpado. E outra coisa, nível de ganhos, você não pode cobrar a mesma coisa que você fosse fazer, por exemplo, como esse outro estojo que eu fiz. Simples, não tem uma telacê, não tem nada, tá? Que inclusive nele eu utilizei aquela manta que eu vou fazer no outro estojinho, olha. Aliás, aquela manta não, aquela espuma, olha. Eu não fiz uma telacê, então tá separadinho aqui o tecido da espuma. Mas não usei forro, gente, olha. Não usei forro, fiz o acabamento ali com viés, não utilizei forro. Fiz ela como eu faço os outros estojos que eu já mostrei pra vocês, já tem aula dele lá, esse estojinho já tem aula, tá? E, olha, ficou como forrinho, tá? Então, às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro para utilizar uma espuma dessas, mas se você comprar a espuma já com esse cetim, pensa, você já não vai gastar com o forro, tá? Então, fica aqui de ladinho, depois eu mostro mais. Então, vamos começar essa. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu zíper. E as medidas todas, gente, dos dois estojos estão aqui embaixo na descrição, tá? Toda a medida, material, as pegas, tudo tá aqui embaixo na descrição, tá? Então, eu vou primeiro unir meu zíper com o tecido. Vou pegar aqui meu pezinho de zíper, tá? As meninas já andaram perguntando lá no Instagram sobre esse kit que eu tenho de pezinhos de máquina. Qualquer dia eu vou fazer uma aula só falando sobre aquela caixinha das maravilhas ali, que são os pezinhos. Tem 39 calcadores de máquina. Não uso todos frequentemente. Mas alguns que eu utilizo frequentemente, eu já coloquei alguma coisa no Instagram, gente. Meu Instagram tá aqui embaixo também. Quem quiser ir lá acompanhar, vai lá. Então, eu vou unir aqui. Eu já vou unir o zíper com o forro já direto aqui, tá? Quem não tem muita prática, coloca primeiro o zíper, direito do zíper, a cremalheira com direito do tecido, e depois coloca o forro, tá? Eu já vou unir os dois tudo junto. O zíper você vai colocar na parte menor, tá? Ele tem uma medida aqui e tem uma medida aqui. Na medida menor é onde você vai colocar o zíper, tá? Eu vou separar meu zíper e vou colocar ele já aqui do outro lado com o forro. Pronto, gente. Eu já coloquei o zíper dos dois lados, agora eu vou virar pro direito. E vou fazer aqui, de um lado e do outro, o acabamento do meu zíper. Pronto, gente. Fiz o acabamento do meu zíper em cima, embaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha dos dois lados, que é mais uma costurinha de segurança, tá? Pronto, gente. Fiz uma costurinha aqui, que nada mais é do que uma costurinha de segurança pra gente trabalhar e não ficar aqui o forro fofinho pra fora. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir aqui e vou colocar o meu cursor. Pronto, gente, tem que colocar o cursor bem alinhadinho, tá? Nem que tenha que tirar e colocar de novo. Também tem um vídeo lá no grupo, no Instagram também coloquei um vídeo explicando como é que eu coloco o cursor. Agora, eu vou colocar as minhas peguinhas e a minha etiqueta. O que eu vou fazer? A minha etiqueta aqui, eu vou fazer um sanduíche, tá? Vou pôr essa parte pra baixo. Ponho aqui a minha etiqueta. Vejo direitinho onde é que tá e vou costurar aqui a minha etiquetinha.
bem centralizada com o zíper. Só uma costurinha. Agora eu vou pegar aqui a minha peguinha, vou dobrar ela ao meio e vou colocar ela bem centralizada aqui, olha. Bem centralizada aonde tá o meu zíper. Segura bem essa parte de baixo que é para não costurar ela. Tá fugindo o meu pezinho? Fica assim o sanduichinho, gente. A minha etiqueta e a peguinha. Agora eu vou colocar a outra aqui do outro lado. Pronto, gente. Depois que eu coloquei já aqui, fiz o sanduichinho aqui com a minha etiqueta e coloquei aqui, eu vou desvirar minha peça. Agora, já com o zíper preso, você pode até desvirar a sua peça à vontade, não tem perigo do zíper abrir. O que eu vou fazer aqui agora? Eu uni aqui essas duas partes, meio do zíper e aqui, e fiz um piquezinho aqui desse lado, tá? Do outro lado a mesma coisa, fiz um pique. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir o meio do zíper com o pique que eu fiz e coloco aqui uma preguinha, um prendedor, tá? Pronto. Aqui do outro lado é a mesma coisa. O meio do meu zíper com o pique que eu fiz, eu vou unir. Agora eu vou pegar aqui essa pontinha, gente, e vou colocar ela encostada no meu zíper, tá vendo? Olha, fica essa meinha aqui, essa pontinha encostada no meu zíper e eu vou fazer aqui um sanduichinho. Esse sanduichinho, gente, ele tem que ficar rente aqui e rente aqui. E prendo. Eu vou fazer isso nos meus 4 cantos. Prontinho, gente. Ele fica assim, ó, uma sanfoninha aqui no meio, ó. Tá? Agora, eu vou passar uma costura aqui de um pezinho de máquina de um lado e do outro pra fechar. Fica assim, olha, gente. Limpa bem as linhas, tá? Ele fica assim, olha, um sanduichinho aqui, ó. Tem que estar bem rente os dois lados aqui e em cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui aqueles meus 2 tecidinhos. Vou medir eles aqui, ó. Vou medir. Vou dobrar a pontinha. Peraí que eu já mostro. Olha, encostei o tecido aqui, dobrei a pontinha pra dentro e vou costurar por esse lado em cima do pezinho de máquina que eu fiz aqui agora, tá? Vai ficar assim, gente, olha, e fica aqui o acabamentozinho. Agora eu vou virar essa parte, você faz aqui a marcação do tecido, dobra o tecido e vira ele pra cá. Assim. Tem aqui uma linha. Ele vai ficar assim, gente, viradinho, olha, com o acabamentozinho feito aqui, dobradinho pra dentro. Tem outra linha aqui. Tem uma linha aqui pra cortar. Então, fica assim. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Essa dobrinha, gente, ela tem que ficar rente a costura que você fez aqui de um pezinho de máquina, tá? Porque agora você vai fazer uma costurinha bem aqui na pontinha. E ela já vai fazer o você vai fazer a costura bem aqui na pontinha e ela já vai fazer aqui o acabamentozinho como se fosse viés, tá?
que limpar bem as linhas, gente. Aqui tá um pouquinho grosso. Se a máquina não andar, tem um truquezinho. Você coloca, começa com a agulha um pouquinho mais aqui, depois você faz o retrocesso e volta, que fica mais fácil pra fazer, tá? Fica assim, gente, olha, um acabamentozinho super bonitinho. Fica aqui, olha, um acabamentozinho super bonitinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Fica assim, gente. Agora é só você abrir o zíper e desvirar a sua peça e ajeitar ela agora para ela ficar bonitinha. Agora, o que você tem que ajeitar? Os cantinhos aqui, olha. Você vai ajeitando aqui esses dois cantinhos, outro lado. Ajeita aqui, ajeita aqui. E ele tem o seu formato, olha, gente. É só ajeitar bonitinho aqui esses cantos, tá? Olha, gente, não fica lindo? Fica aqui, minha etiquetinha, meu zíper. E olha como fica o formato. Fica super bonitinho. Olha que coisa mais fofa. E ele é grande, gente. Cabe muita coisa aqui dentro. Olha como fica o acabamento lá dentro, que bonitinho, tá? Então, esse daqui é um dos modelinhos que eu quero passar pra vocês hoje. Agora, nós vamos fazer o outro. Deixa esse aqui, tá aqui bonitinho. Vamos pôr ele ali de lado. O outro, nós temos aqui, é super facinho de fazer esse, gente. Nós já fizemos uma pecinha com alguns passos parecidos, tá? Então, aqui, nós vamos colocar o zíper. Ele tem praticamente a mesma medida de um lado e do outro. Então, nós vamos colocar o nosso zíper. Colocamos aqui o nosso zíper. Agora eu vou fazer o acabamento do zíper. O acabamento do zíper aqui, gente, eu vou fazer um acabamento duplo, tá? Eu vou fazer uma costurinha bem rente e vou fazer outra costurinha um pouco mais afastada, que é para fazer o acabamento aqui do lado do avesso do nosso zíper. Assim ele fica bonitinho, não vai ficar com isso aqui muito solto, tá? Fiz a minha primeira costurinha, olha, e já prendeu aqui. Agora eu vou fazer outra. Pronto. A minha primeira costurinha eu fiz com a agulha da minha máquina toda pro lado direito. E segui o meu pezinho aqui na cremalheira do zíper. A minha segunda costura eu coloquei a minha agulha um pouquinho mais pro lado esquerdo e fiz, fazendo com que ficasse assim o acabamento do zíper. Agora ele não fica levantando assim, tá? E fica um acabamento super bonitinho, olha. Vou fazer a mesma coisa aqui agora do outro lado. Fica assim, gente. A largura que vocês querem fazer essa costura fica a critério de vocês, desde que prenda aqui o zíper, tá? Pode até fazer um ponto zigue-zague, fazer um ponto decorativo, fica a critério de vocês, desde que prenda o zíper. Agora, eu vou colocar o meu cursor. Eu vou unir aqui, coloco um prendedor para ficar rente certinho e vou colocar o meu cursor. Pronto, meninas. Agora tem aqui já meu zíper colocado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui o meio da peça. Faço... Cadê minha tesoura? Desapareceu, gente. Tá aqui. Vou fazer aqui um pique. Meço aqui também metade do zíper, bem rente. Meço aqui um meiozinho. Vou colocar aqui já o meu curso, a minha peguinha mais a etiqueta.
Agora eu vou desvirar, vou colocar pro avesso. E vou fazer meu acabamento, tá? Aonde eu fiz o meu piquezinho aqui, ó, onde eu fiz o meu piquezinho, eu vou unir com o meio do meu zíper. Do outro lado a mesma coisa. Vou passar aqui uma costurinha de um pezinho de máquina embaixo também. Agora eu vou pegar aquele nosso tecidinho e vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra. Eu vou colocar ele aqui, vou dobrar aqui pro meio. Vou dobrar do outro lado para que fique rente, gente, bem rentezinho. E por esse lado, eu vou passar um pezinho de máquina. Você já aproveita e já faz o vinco para ficar vincadinho aqui o nosso viezinho, tá? E fica assim, gente, o acabamentinho da peça. Agora é só abrir e desvirar. Olha que fofo que fica, gente. Olha que fofinho que fica esse estojo. Cabe bastante coisa, muita coisa, e ele fica com acabamento super bonito, porque tem aqui uma tela C. Tá vendo? Vocês podem fazer quantos estojos vocês quiserem. Olha que lindinho, que conjunto bonito que fica. E esse também, tá? Esse estojo, ele foi feito exatamente igual esse, tá? A única diferença é que eu não fiz uma tela C e também não utilizei forro. Eu utilizei a própria espuma, que já vem já com esse tecidinho colado. E fiz, então eu coloquei direto, tá? Eu fiz como eu fiz esse aqui. Como eu fiz esse. Já tô me confundindo, gente. Eu fiz como eu fiz esse aqui. Como esse eu coloquei forro, então eu utilizei isso como forro, tá? A espuma como forro. E fiz. Então, são 3 maneiras de fazer estojo, gente. Olha que lindo. Essa daqui você pode até fazer, esse modelinho aqui você pode até fazer ele assim, mais quadradinho. E ele vira uma necessaire super linda, tá? Eu vou fazer uma aula dele como necessaire, esse mesmo esqueminha, fica super fofinho. E olha que ficou diferente. Esse todo quadriculadinho com as bolinhas. Esse daqui, o formato normal do tecido. E esse daqui com as riscas. Olha que diferença. É o mesmo tecido e ele foi variado de forma diferente. Então, vocês podem fazer muitas peças. É só usar a criatividade, ok? Meninas, quem gostou, deixe seu like, partilhe o canal da Helena, ativa o sininho. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ok? E quem ainda não participa do meu grupo, não se esqueça, tem o link aqui embaixo, vá lá pro grupo e vá aprender a fazer esse matelacê todo lá no grupo também. E tem outras necessaires que eu já fiz e também está lá no grupo, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.